Bom, então, pessoal, peguem o livro didático lá na página 34. Vamos começar, né? Eu falei para vocês que a gente ia ver hoje respiração. Então, vocês já notaram que a gente viu primeiro célula, depois a gente viu os tecidos, e agora a gente está vendo os sistemas do corpo, né? Então, tem muita gente com a câmera desligada, pessoal. Vamos ligando a câmera aí. Então, hoje a gente vai ver o sistema respiratório, tá? Ó, eu vou dizer ainda. A Melissa tá com a câmera desligada, a Jojo tá com a câmera desligada. Alguém que o nome é Floquinho tá com a câmera Oi, professora, é o Guilherme Estevam. É Oi, que para pegar o livro e mexer aqui, fica melhor com a câmera desligada. tá. Mas se quiser, eu ligo, não tem problema. É que fica muito melhor para mim com a câmera desligada. Se tu puder ligar pelo menos enquanto eu estiver fazendo a explicação, tá, Guilherme? E tem, Tá bom, tá bom. e tem um que é o pichador sem spray, também tá com a câmera desligada. Eu tô buscando o livro. Ah, tá bem. E as meninas, por favor, liguem a câmera. Então, gente, ali na página 34, então a gente começa, né? Desculpa, gente. Falando da respiração, né? Então, ali tá falando para nós que um humano, né, um adulto, ele pode ficar em situações extremas do corpo, né, em momentos extremos, em que ele consegue ficar 20 dias sem comer, né, de 3 a 4 dias sem tomar água, mas somente a mais ou menos uns 3 minutos sem respirar, tá? Então, a respiração, ela é extremamente importante e essencial para o ser vivo, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. Até se a gente fizer aquela brincadeira de tapar o nariz e fechar a boca e não respirar, vai ter um momento que o nosso organismo vai fazer com que a gente solte o ar e comece a respirar, né? Começa a dar aquela aflição de que o corpo está ficando sem ar e a gente começa a respirar. Por que a respiração é tão importante, né? Ela vai nos ajudar na obtenção de energia para o nosso corpo, tá? Então, ali, o oxigênio é uma peça fundamental para a gente obter energia para o nosso corpo. Qual página? É 34 do livro didático, tá? 3. 34. Do livro didático 3? Isso. Tá. Então, ali, ó... Eu achei que era o outro link. Não tem problema. Então, ali, ó, tá mostrando pra gente que a glicose mais o oxigênio é igual a energia, tá? Então, a gente tem que juntar o oxigênio que a gente respira com a glicose da nossa alimentação. E elas duas juntas vão, né, formar a nossa energia para o nosso corpo. Pra gente pensar, trabalhar, piscar, fazer atividades, tudo, tá? E aí essa energia ela é gasta, então, tanto na nossa respiração quanto nas outras atividades que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, ali está mostrando que a glicose e o oxigênio, ela forma energia, gás carbônico, né, que a gente já sabe que a gente respira, inspira oxigênio e expira, põe para fora o gás carbônico. É a página 34 do livro didático, tá? E nessa transformação do oxigênio,
a gente, quando expira, também sai água, tá? Sai água na forma de vapor, tá certo? Por isso que quando a gente pega e começa a respirar, quem é que nunca fez isso? Na frente de um vidro? Quem é que nunca fez isso? Já fizeram, né? Que faz assim, faz aquele bafinho assim, que fica tudo embaçadinho. Então, por Sim. isso que quando a gente vai escrever naquela parte que ficou embaçada, a gente vê as gotículas de água, tá? Porque quando a gente expira, a água também sai, tá? Aí ali embaixo fala para nós que o nosso corpo, no nosso corpo a reação química que você viu na representação acima, que é no desenho ali, ocorre dentro das células e é dependente de uma organela conhecida como mitocôndria. Então, a nossa respiração celular, a parte da transformação do oxigênio em energia, ela acontece lá nas nossas células, lá nas mitocôndrias das nossas células, tá? E aí continua falando, ó. Ela é uma organela celular presente em todas as células eucariontes. Nesse processo conhecido como respiração celular. Degradação da glicose contida nos alimentos, na presença do oxigênio, gera energia. Dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, e água. Então, a respiração celular, a formação da energia a partir da glicose que a gente ingere e do oxigênio, ela é feita em todas as células do nosso corpo, lá nas mitocôndrias. Então, o que que os pulmões fazem, né? Se a nossa respiração é feita na célula, tá? O pulmão, ele faz a troca gasosa, tá certo? Então, ali no nosso pulmão, nas nossas vias respiratórias, a gente faz a troca gasosa. É por meio dele que a gente absorve o oxigênio necessário para irem lá para as células do nosso corpo. E é por ele que a gente libera esse gás carbônico que não faz bem para nós, tá? Então, a respiração em si, a utilização do oxigênio para se transformar em energia é lá na célula. Os nossos pulmões, eles fazem a troca gasosa, tá? Aí ali embaixo, naquela parte verde, ainda diz assim, ó, que o processo em que há a troca de ar entre o ambiente externo e as células do corpo é chamado de respiração pulmonar. Então, essa obtenção do oxigênio e a liberação do gás. A liberação de energia, principalmente a partir da glicose e do uso do oxigênio, ocorre dentro das células e é determinada a respiração celular. Então, a gente tem a respiração pulmonar, que é essa troca de gases, e a respiração celular, que seria a transformação do oxigênio e da glicose em energia, tá? Então, com dúvida em alguma coisa, falem, podem falar, tá? Então, vamos ali para a página 35. Tá? Então, essa troca gasosa, ela... Sim. Oi? Tem uma coisa pra falar. Diga. Se eu não me engano, a gente já viu isso, o sistema respiratório. Já No viram? quinto ou quarto ano. Ah, legal. Então, é mais relembrar mesmo, então. Eu acho que é mais relembrar e adicionar alguma coisa que Provavelmente. falta. Geralmente tem essas coisas do conteúdo que tu já viu anteriormente, no ano posterior, tu aprimora ele. Tu sabe Isso aí. mais, ele fica sabendo mais. Isso aí. Perfeito. Tá? Então, assim, ó. Aqui, então, tá mostrando para nós o sistema todo respiratório, né? Que são, são os órgãos responsáveis por essa troca gasosa que a gente estava falando, tá? Então, a gente tem ali, ó, a cavidade nasal, né? Que é essa parte interna aqui do nosso nariz. Depois da cavidade nasal, a gente tem a faringe,
né? Que é essa que comunica o nariz e a boca, tá certo? Então, essa parte aqui. Depois, aqui mais embaixo, nós temos a laringe, tá certo? Estão vendo? Abaixo da laringe, a gente tem a traqueia, tá? E aí, os pulmões, certo? O direito e o esquerdo. Dentro dos pulmões, nós vamos ter uma forma, parece que uma árvore, tá? Que aí a gente tem os brônquios e os bronquíolos, que são os que formam o pulmão em si, tá? E no final dos bronquíolos, que é a parte mais fina, vamos dizer assim, nós temos uma estrutura chamada alvéolos, tá? Que são como se fossem, tá? Bolotinhas que vão se unir e vão formar o pulmão como a gente enxerga, tá? Então, se a gente olhar o pulmão, virar ele assim de cabeça para baixo, a gente consegue ver que a traqueia, ela é como se fosse o tronco da árvore, tá? Os brônquios são aqueles galhos mais grossos que começam a se bifurcar. Os bronquíolos são aqueles galinhos mais fininhos, onde a gente vai encontrar no final a folha, tá? E a folha seria esses alvéolos, que é a última estrutura que vai formar o pulmão em si, tá? Então, a gente sempre tem que pensar no pulmão como se fosse uma árvore, tá certo? Tia, Oi. tem que dizer que essa imagem tá meio estranha, porque, tipo, eu não sei se aquilo ali é o fundo do pulmão, mas parece muito que o coração tá dentro do pulmão. Então, porque o coração, ele se encaixa perfeitamente num espaço que a gente tem aqui no pulmão esquerdo, tá? Tanto que a gente pode notar que o nosso pulmão esquerdo, ele é menor que o direito, porque ele tem esse espaço para o encaixe do coração, tá? Mas ele não fica dentro do. Não, ele do não fica pulmão. dentro, ele fica encaixadinho ali do ladinho, assim, tá? Aqui tá parecendo muito que ele tá dentro do pulmão. É porque eles abriram, né? Mostraram para nós de dentro o pulmão esquerdo, e aí o coração tá ali junto do ladinho, tá? Bom, e aí ali embaixo a gente tem um músculo que é chamado diafragma, tá? Que esse músculo ele nos ajuda na expansão dos nossos pulmões para obtenção de ar, e ele também ajuda a gente a expelir os gases, tá? Então ele é um músculo que ele nos ajuda a fazer, né, esse processo de inspirar e expirar. Quem aqui já fez aquele não é brinquedo, né, mas aquele modelo que é uma garrafa PET, um cano, um balão, e embaixo tem um outro balão que a gente puxa e ele enche de ar. Vocês já fizeram? Não. Não? Então. Com PVC. Eu já fiz. Tá? Aqui, ó, na página 37 tem ali explicando como é que faz. Quem tiver o material em casa e quiser fazer, é bem facinho, tá? Dá de fazer o caninho, dá de usar a caneta. Então, ali mostra pra gente quando a gente puxa o balão que fica embaixo, né? Porque a gente corta a garrafa PET e usa só aquela parte de cima. Quando a gente puxa o balão, a parte de baixo do balão, né? Que fica embaixo, a gente faz com que o ar entre nos balões que estão lá em cima fazendo papel de pulmão, tá? E quando a gente empurra, ele esvazia, tá? Então, é mais ou menos o que o diafragma faz. Mas aí agora a gente vai ver direitinho, tá? Então, ali, ó, nas cavidades nasais, tá falando pra gente, né? Então, é a região interna do nariz, como eu já falei pra vocês. É onde o ar entra,
tá? O certo é sempre respirar pelo nariz, não respirar pela boca. Por quê? Porque o nosso nariz, ele tem funções muito importantes com relação ao ar. A gente tem os pelos do nariz, né? E o muco que tem dentro, que ajudam o ar a ser purificado, a limpar um pouco o ar, né? Tirar aquelas impurezas que podem ter no ar, tá certo? Quem aqui já ajudou a mãe a limpar um lugar que tinha mofo? Ninguém? Eu. Tu? Tu já limpou o nariz depois que tu ajudou a mãe a limpar um lugar que tem mofo? Sim. Não sai um muco preto? Não. Então limpou errado esse nariz, hein? Quando a gente está num lugar em que tem muita sujeira, por exemplo, um lugar onde tem mofo e a gente limpa, quando a gente vai assoar o nariz, a gente pode ver que sai um muco mais escuro, porque os nossos pelos do nariz, eles tentaram reter o máximo de partículas de sujeira possível, tá? Então, por isso que é muito importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca. Porque o nariz vai fazer essa limpeza, enquanto que a boca vai entrar o ar direto, sem essa purificação. Sem contar que agora mesmo, no inverno, o ar não tá um gelo horroroso? Vocês já pensaram esse ar gelado entrar nos nossos pulmões? Entra ar gelado nos nossos pulmões? Não. Provavelmente. Não. Provavelmente sim. Não, porque se entrasse ar gelado nos nossos pulmões, a gente ia sentir aquele frio, sabe? Que nem a gente tomar algo gelado, que a gente sente aquele frio descendo. Então, se o ar entrasse gelado nos nossos pulmões, a gente ia sentir, né? Como se fosse uma dor, um gelo entrando. As nossas... Oi. Eu acho que já entrou ar gelado no meu pulmão. Porque às vezes, tipo, eu tô lá na academia lá de taekwondo e, tipo, quando tá muito frio, quando eu vou respirar, vem um friozaço no meu nariz, assim, eu consigo até sentir, às vezes, ele passando, assim, pela garganta. Às vezes sim. Mas o que acontece? Aqui na nossa narina, os gases, eles são aquecidos e umidificados, tá? Então, o ar que ele vai entrar, ele já não é tão frio quanto o ar que a gente inspirou, tá? Porque a tendência é, até chegar ao pulmão, esse ar já tá mais aquecido, tá? Para proteger aqui os nossos órgãos, tá certo? Então, as narinas, elas são muito importantes nesse sistema respiratório, nesse processo de respiração. Por isso que não é legal a gente respirar pela boca, tá? Bom, então depois embaixo a gente tem a faringe e depois logo abaixo da faringe a gente tem a laringe, tá? Então a faringe a gente já viu, é aquele órgão que o sistema digestório divide com o sistema respiratório, né? É onde a gente tem, então, aquela tampinha que a gente viu semana passada. Alguém lembra qual é o nome da tampinha? Que impede a gente de levar comida pro pulmão? Epiglote? Isto! A epiglote, né? Que é aquele músculo que quando a gente vai comer, ele fecha as nossas vias respiratórias para não ir comida. Então, ali na faringe a gente tem a epiglote. Além de tudo, é na faringe que nós temos as nossas pregas vocais, tá? Então, é por elas que o ar vibra. Oi? É na laringe que estão as pregas vocais. Desculpa, me desculpa. Alguém tá entrando? Gente, vocês têm que cuidar, hein? Já são 8h30, nossa aula é até às 10:50. Vocês têm que cuidar para não entrar tão tarde. Professora, Oi. Eu mudei de conta. não é que ela saiu
Ela entrou agora na aula, ela mudou de conta, ela tava no celular dela, mãe dela, e ela foi pro celular Tá dela. certo. Tá, então desculpa aí, o colega ajudou a tia aqui. Na laringe a gente tem as pregas vocais, tá? Na faringe a gente tem a epiglote, na laringe a gente tem as pregas vocais. Então, as pregas vocais são as que vibram, né, com a passagem do ar e formam a nossa voz, tá certo? Então, aqui são passagens que nós temos para o ar, tá? Depois, logo abaixo da laringe, nós temos a traqueia. Então, ali, ó, tá mostrando para nós uma imagem de microscopia da nossa traqueia. Oi? Qual a página? Na 35. Não mudei ainda. Tá? Então, ali, ó, tá mostrando para nós uma imagem de microscopia eletrônica da nossa traqueia, tá? A nossa traqueia, então, tem esses cílios, estão vendo ali? Tá? Esses cílios, eles vão ajudar a reduzir também a sujeira, né? Os micro-organismos que podem entrar com ar, tá? Então, esses cílios, eles vão ajudar, eles vão se movimentar e ajudar a purificar o ar que vai entrar para os nossos pulmões, tá? Então, ele também vai produzir muco, né? A partir dessas impurezas que vai ser eliminado né, para a parte externa do nosso corpo, para a gente eliminar o máximo de micro-organismos que tentam entrar no nosso corpo, certo? Então, aquele catarrinho, às vezes, que a gente tira, vem essas impurezas que podem estar presas na traqueia a partir desses cílios, tá? Então, aqui, ó, essa parte todinha, são canais de purificação do ar, para chegar no nosso pulmão o mais limpo possível, tá certo? Vamos ali para a página 36. Então, ali na página 36 está mostrando para nós os broncos, os bronquíolos, tá? E os pulmões. Então, como eu falei para vocês, né? Os broncos, eles são aquelas ramificações que surgem a partir da traqueia, que é a parte mais grossa, né? Que está aqui fazendo essa comunicação com as nossas narinas e com a nossa boca, né? A gente tem que pensar que tudo aqui no nosso rosto, eles estão em contato, eles são comunicáveis, tá? Ouvidos, boca e nariz, todos têm contato, tá certo? Então, a gente tem as ramificações brônquicas, olha ali que eu tava falando para vocês que parece uma árvore, tá certo? Então, a gente chama essa parte dos broncos, bronquíolos, de árvore respiratória, né? Porque ela parece realmente galhos de uma árvore, tá certo? E aí nós temos também os alvéolos pulmonares, que eu falei para vocês, que são a parte final lá dos bronquíolos, tá? É o que se comunica com os bronquíolos que forma essa estrutura do pulmão da forma que a gente vê. Nos alvéolos pulmonares é onde a gente tem a troca gasosa, tá? É onde entra lá no nosso sangue o oxigênio para ser carregado por todas as células e por onde, né, vai sair o gás carbônico, tá? Então, ali nos alvéolos pulmonares, nessa parte, onde a gente tem uma quantidade de vasos sanguíneos muito maior, tá? É um tecido muito mais suscetível a esse contato com os vasos, que a gente tem as trocas gasosas, tá? Então, ali é como os alvéolos, é como se fosse um tecido bem fininho do nosso pulmão, tá? Pensando assim, ó, passem a língua na parte interna da bochecha de vocês. Ela não é bem fininha? Ela é bem fininha, né?
Sim. Se a gente corta, por exemplo, a nossa bochecha, a nossa boca não sangra bastante? Porque ela tem muitos vasinhos sanguíneos, muitos capilares. O que são capilares? Capilares são vasos sanguíneos da grossura do nosso fio de cabelo, tá? E aí, como eles são muito finos, eles aparecem em grande quantidade. Então, essa parte ela é muito fina, tem muitos vasos sanguíneos. A mesma coisa acontece lá no nosso pulmão, tá? É um tecido bem fininho, com esse envasamento, com essa quantidade de capilar muito grande, para o sangue conseguir capturar o oxigênio, tá? E liberar o gás carbônico que faz mal para a gente. Então, ali nos alvéolos, a gente tem esses capilares que vão fazer as trocas gasosas. E as trocas gasosas a gente chama de hematose, tá? Então, essas trocas, essa captura do oxigênio pelos vasos sanguíneos, pelas nossas células sanguíneas e a liberação do gás carbônico, a gente chama de hematose, tá? Bom, depois ali, ó, tá mostrando para nós os pulmões, tá? Então, como eu falei para vocês, eles vão ficar aqui na nossa caixa torácica, eles são protegidos pelos nossos costelas e pelo nosso osso externo, que é esse mais duro que a gente tem aqui, tá? Do lado direito, o nosso pulmão é maior que do lado esquerdo, como eu já falei para vocês, porque do lado esquerdo tem que ter o espaço do coração, tá? Então, os pulmões eles são divididos em lobos. Estão vendo ali aquela imagem, aquele desenho? Então, cada camadinha daquelas é um lobo, tá? O pulmão direito, como ele é maior, ele é dividido em 3 lobos. Estão vendo? 3 partes. Como se fossem 3 galhos mais grossos da árvore, tá? Enquanto que o pulmão esquerdo, como ele é um pouco menor que o direito, ele é dividido só em 2 lobos. Tá certo? Estão vendo ali a imagem? Tá? E aí, logo abaixo, coladinho no pulmão, nós temos o diafragma, que vai fazer esse auxílio na nossa respiração. Então, aqui embaixo, ó, olhem ali na página 36, lá embaixo, que está mostrando para nós o que acontece no processo de inspiração e expiração, tá? Então, a nossa ventilação, a nossa respiração, ela precisa de 2 movimentos, o que inspira e entra ar, e o que a gente expira e sai ar, tá? Então, quando a gente inspira, enche o pulmão de ar, o que acontece com o nosso diafragma, que é um músculo? Ele vai, primeiro ele vai fazer com que as nossas costelas se abram. Encham o pulmão de vocês de ar. Enche? Vamos lá. Não parece que essa parte aqui cresce? Por quê? Nossas costelas, né? Elas vão se abrir, se expandir para fazer com que o pulmão cresça de tamanho e receba todo o oxigênio que necessita, tá? No momento que a gente inspira, o nosso diafragma ele vai se contrair. Então ele relaxado ele fica assim, tá certo? Ele é um músculo que fica assim quando ele está relaxado. Então quando ele se contrai, ele faz isso aqui, tá? Ele faz um movimento para baixo para aumentar o espaço da caixa torácica. Então, no momento que a gente enche o pulmão de ar, além das nossas costelas se abrirem, o nosso diafragma vai se contrair para baixo, tá? A mesma coisa lá do brinquedinho lá que a gente fez com os balões, tá? Então, ele vai ir para baixo, vai fazer nosso pulmão abrir e receber ar. No momento que a gente quer liberar esse ar, as nossas costelas vão voltar para o lugar,
né? Então, vamos fazer aquela contraçãozinha e o nosso diafragma, ele vai voltar para o estado dele de repouso, né? Vai ficar assim. E aí, o nosso pulmão vai murchar, tá? Este é o processo de inspiração e expiração, tá? Então, a gente mexe com todos os nossos músculos, né? Então, os músculos das nossas costas, que vão ajudar nessa movimentação das costelas, tá? E o diafragma, tá certo? Que vai ajudar nessa liberação de espaço para o nosso pulmão inflar, encher, tá certo? Quando a gente expira, tira o ar do pulmão, a gente tira todo o ar do pulmão? O que vocês acham? Eu acho que não. Acho que não também. A gente não tira, tá? Porque se a gente tirasse todo o ar do pulmão, a gente iria colar o pulmão, tá? E aí, se a gente cola o pulmão não descola direito depois, tá? Então, sempre fica um pouquinho de ar dentro do nosso pulmão para a gente não ter aquele processo de colar o pulmão, tá? Por exemplo, como a gente brinca com balão, tá? O balão sempre vai ser um exemplo do pulmão. Quando a gente está soprando o balão e aí a gente esvazia e faz... Ele não cola uma pelezinha do balão na outra? É a mesma coisa o pulmão, tá? Então, a gente nunca pode deixar ele ficar vazio, sem ar, tá certo? Alguma dúvida? Falem, por favor. Um pouco dos órgãos, eu não achei que era muito complicado. Oi? Eu achei menos complicado que o digestório, já que são menos órgãos e menos Exatamente. Acharam mais fácil o respiratório? Sim, achei. O respiratório ele é mais tranquilo, né? Pessoal, vamos ali para a página 38. Então, quem tiver ali, ó, material e quiser fazer a experiência, tá? É bem legal, porque a gente consegue ver na prática o pulmãozinho enchendo e esvaziando, tá? Bom, então ali na página 38 está falando sobre os cuidados com a saúde, né? Então, agora mais do que nunca, está falando ali para nós que é comum a gente ter doenças causadas por vírus, bactérias e fungos, né? Então, estamos de quarentena, né? Porque a gente está com uma doença respiratória afetando aí o mundo, né? Então, por que é tão importante quando a gente vai botar a máscara? Tô até com uma máscara aqui. Quando a gente bota a máscara, a gente tapar o nariz. Né? Ô, professor. Oi. Vamos aqui no posto de carro, né? Tal. Só pra não ficar dentro de casa sempre. Eu vejo pessoas andando, às vezes, sem máscara ou de máscara aqui, ó. Assim. Ou então assim. Não, nunca vi pessoas assim. Nunca viu? Ou sem máscara. Ai, meu amigo, já vi pessoas usando máscara furada. Furada? Professora. Usando um buraco na boca e no nariz. Dizendo, é pra ficar mais fácil de respirar. Aí perde totalmente o sentido da máscara, né? A mesma coisa aqui, ó. Tem gente que tá andando e põe a máscara só na boca e deixa o nariz de fora porque fica mais fácil de respirar. Óbvio, né? Porque aí tu tá deixando qualquer coisa entrar no nariz. Por mais que o nosso nariz ele tenha as partes importantes para reter os micro-organismos, não são todos que o nariz consegue reter, né? Por isso que a gente muitas vezes fica gripado e tudo mais. Então, Professora. Oi. Teve uma vez, sabe ali a frente do calçadão? Aham. Tem o trilegal ali. Sim. Tem tudo ali. Aí, eu tava saindo, tem um prédiozinho ali.
Duas moças saíram. Uma saiu com a máscara assim, rodando na mão, e sem máscara na boca, e a outra saiu assim, brincando com o elástico da máscara. Ah, que legal! Ótimo! É maravilhoso isso, né? Porque a máscara, a intenção dela, né? Ela tem geralmente de 2 a 3 tecidos, que é para isso, para tentar reter o máximo de micro-organismos nessa parte da frente, né? Mas, Então ele seria o... professora, Oi? assim, ó, as senhoras pensaram que o quê? Assim, elas iam espantar o coronavírus que nem um ventiladorzinho, entendeu? Por isso que elas estavam girando no dedo. Ah, bom, pode ser isso, Melissa, né? Porque a intenção é usar a máscara como filtro, tá? Seria o primeiro filtro para reter os micro-organismos aqui. E aí sim, e aí a parte dos pelos da narina e o muco fica só para retenção de alguma outra micro-organismo que ficar, que passar. Eu achei que a gente ia começar a usar as máscaras da peste, mas a gente só tá usando as máscaras de pano. Eu achava que a gente ia usar tipo uma máscara gigante. Antigamente a máscara, quem usava máscara era bem fashion, agora é a morte. Se tu usa uma máscara, tu vai morrer asfixiado. É isso. Tia, mas agora parando pra pensar, realmente as máscaras da peste seriam uma boa solução, porque, tipo, se tu fizesse que nem Não ia adiantar em nada, era só pra ficar bonito mesmo. Porque, tipo, ela tinha mais frio, então, tipo... Deixa eu falar, por favor. Era só pra tirar Só um o cheiro dos ratos mortos e das pessoas mortas. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, gente. Calmem. Posso falar? Pode falar. Mas, tipo, tipo, as máscaras da peste, ela cobriam todo o teu rosto, porque ainda tinha aquele bico que eles colocavam um perfume na frente pra tu sentir um cheirinho bom. Na verdade, não era perfume, era folhas. Não era perfume. Dá pra parar de me corrigir, eu posso falar, por favor? Isso do céu. Corrige depois de eu falar, caramba, mano. Tá, calma, gente, calma. Ô, louco. Pessoal, é que na realidade a intenção da máscara é fazer um filtro, tá? Por isso que a gente tem que usar essas de tecidos, o mais quantidade de tecido possível, tá? Por isso que essas são mais são as mais necessárias, vamos dizer Posso assim. terminar de falar, tia? Pode. Aí, tipo, a máscara da peste, ela meio que, tipo, se fosse modernizada, poderia ser bem útil, porque ela tampa teus olhos, e como o coronavírus pode ser transmitido também pelos olhos. Quer dizer, recebido também pelos olhos. Transmitido acho que não dá, não. Mas, tipo, ele ia bloquear teus olhos e teu nariz. Tipo, se tu colocasse alguma coisinha cheirosa ali na frente, também nem precisa colocar uma coisinha cheirosa ali na frente. Tu também vai ter no bico, ainda vai ter um monte de ar. Tu vai poder respirar aquele ar que tá ali no bico também. Então, tipo, E quando acabasse aquele ar? Não faz sentido, Gui. E quando acabasse aquele ar dali? Mas quando Dentro tu respira o ar, tu libera o ar. Aí tu respira o ar que tu liberou. Não, mas olha só, isso aí a gente tem que ter... Pessoal, isso aí a gente tem que ter um cuidado. É isso aí, a gente não pode respirar gás carbônico, tá? Por isso que tem que ser tem que ser tecidos que consigam fazer essa troca de oxigênio, tá? Porque se fosse uma coisa completamente tapada, a gente não ia conseguir. Tanto que aquelas outras máscaras, né? Aquelas que o pessoal da enfermagem usa, que é um tecido bem grosso, ela tem aqui como se fosse um botãozinho, né? Que tem um filtro ali, que é a entrada de ar, entrada e saída de ar, tá? Para poder fazer essa troca. Por isso que eu falei modernizada, porque, tipo, eles poderiam, por exemplo, tirar o bico e colocar meio que um tecido na frente onde ficaria o bico. Ou simplesmente compra uma máscara de gás. Já funciona. Por isso a intenção, então, daquela máscara de plástico que vem por cima, né? Aquela telinha que muita gente usa, que protege todo o rosto, né? Que seria essa intenção de proteger os olhos aqui, né? Pra gente não ter contato com as nossas mãos no resto do nosso rosto,
né? Essa é a intenção. Aí aqui para nós está falando que a gente tem muitas doenças causadas por vírus e bactérias, né? A tuberculose é uma que é causada por um vírus, que ela vai afetar lá nos nossos pulmões, né? E vai causar uma infecção bem fortezinha, né? Que ela é tratada. Mas a gente tem que lembrar que sempre que vírus, a gente não trata com antibiótico, tá? O vírus, a gente não consegue matar ele com antibiótico. Quando tem vacina, a gente toma ela antes. Quando não tem, a gente só consegue tratar os sintomas da doença, né? Tipo, dor no corpo, febre. Só que o vírus, a gente tem que esperar ele se reproduzir e sair do nosso corpo, tá? Tia. Oi. Falando em doença, eu tenho tipo umas cáries aqui. Eu acho que eu só tenho um dente que tem uma cárie grandona. O resto tem só umas pontinhas de cárie. Eu ainda vou obturar o dente. Os dentes que tem a pontinha de cárie. Só que, tipo, esse dente que tem a minha cárie maior, ele tá pra cair. Ah, tá. É dente de leite. Então, daqueles momentos que a sorte te espanca e te abraça depois. Eu tenho que cuidar disso também, né? Porque eu não tenho mais dente de leite. Ai, tem que cuidar, tá? Mas eu não tenho carinho. Ai, nunca tive ainda. E vou cuidar também, né? Então, pessoal, vou pedir para vocês, leiam essa página 38, tá? Que tá falando dos cuidados, e façam a página 39, tá certo? Aí, quarta-feira, a gente corrige essa página. Eu vou fazer a chamada porque já são 10 para as 9, vocês têm aula, né? Alex, Vai acabar a aula? Presente. vai acabar a aula, mas quarta-feira a gente conversa mais sobre isso. Então, se vocês quiserem pesquisar mais, ler aqui a parte do cuidado, a gente conversa bastante sobre isso. Mas passou bem rapidinho. Passou, né? Angelina, Presente. Ana Júlia. Não. Arthur. A máscara da peste negra não funciona. Estela. Oi. Gabriel. Oi, presente. Guilherme Quadros. Aqui. Guilherme Rosa. Aqui. Cauê. Aqui. Lauane. A Lauane não. Lavínia. Lavínia. Presente. Léo. Presente. Jojo. Pode sair já? Podem sair. Presente. Até quarta, pessoal. Marina. Só quem não respondeu a chamada, por favor, fique, tá? Marina. Não, Marina não. Matheus. Presente, pronto. É que meu celular lagou. Tá, não tem problema. Mel. Tchau. Tchau. Aqui. Felipe. Aqui. Sofia. Opa, pulei o Rian. Rian. Aqui. Professora, rapidão. Oh, Gabriel, acho que vai ter aula. Porque não tá dizendo nada aqui. tem aula, gente. Tem aula, tá? Tem aula. Sofia. Estão dizendo que é Presente. Valentina. Presente. Victor. Não, Victor, não. Vitor. Aqui. Então tá, pessoal. Boa aula aí de artes, eu acho, que vocês têm agora. Ô, professora.